Eu voltei para a Soledade assim, em alfa. Não me lembro o que aconteceu comigo naquela época. Eu fiquei um tempo assim, com aquilo, assim, me nocauteou. A tua formação é em música popular, tu tem também muitos trabalhos no teatro, e a minha impressão é que o que tu faz não é nem puramente música, nem puramente dramaturgia. Hoje tu te considera mais o quê? Mais um músico, mais um compositor, mais um humorista, mais o quê? Eu sou um performer, entertainer. A minha base é música, né? Tudo parte da música. Quando eu consigo, então, misturar a comédia e a anarquia, a performance de comédia no palco com orquestra sinfônica, como foi que a gente fez aqui com a Orquestra da Sinfônica de Porto Alegre, com a OSPA, no concerto a OSPA vai a Esbórnia, então fica melhor ainda. Daí eu consigo fazer arranjos, por exemplo, que eu gosto muito de escrever arranjo para orquestra sinfônica. Para mim é uma delícia. Está enforcado no almoxarifado ao lado do jardim. Oh, meu Deus! Não! E Roberta noiva. Mas é muito raro de fazer um trabalho desses, né? Ou escrever arranjo para orquestras mesmo de câmara. Gosto muito disso, dessa área de escrever arranjos. No princípio, antes de eu encontrar o Nico Nikolaevski, a minha intenção era ser arranjador, orquestrador de música brasileira, que eu adorava, achava assim, os orquestradores que eu conheci, eu ficava encantado com aquilo. Eu estava iniciando a carreira, conheci Dori Caymmi, que é um grande orquestrador de música brasileira, mora em Los Angeles há muitos anos, faz trilha para filme, e ele ouviu meus arranjos. Eu tinha 22 anos, 21 anos, e ele gostou muito, então aquilo me deu uma coisa muito boa, assim, de... o Dori Caymmi gostou dos meus arranjos, sabe? Então eu podia... Era uma coisa que eu queria, assim, fazer. Até que o Nico Nikolaevski me desviou totalmente da minha carreira de orquestrador. Porque ali nós descobrimos a nossa veia de performers, né, de comediantes, e nós não sabíamos ainda que seríamos comediantes. Aí a gente foi descobrindo coisas, né, na carreira, e a nosso encontro, que foi muito explosivo, né, em termos de criatividade e diversão, a gente se divertia muito fazendo aquilo. E não tinha como exercer outras funções. O Nico Nikolaevski já era muito famoso pelo grupo Saracura, que tinha videoclipe na TV, tocava em rádio, tinha milhões de fãs, mas era difícil sobreviver daquilo que ele fazia. Era um momento muito profundo da crise brasileira, e naquele momento a gente tinha uma inflação de 80% ao mês. Nós nos encontramos naquele momento e não tinha como fazer outros tipos de trabalho. Não tinha teatros, né? O Teatro São Pedro tinha inaugurado recém. Quem tocava no Teatro São Pedro era só assim, Tom Jobim, a Bibi Ferreira, o Paulo Altran, o Radamés Inhata, grandes nomes assim, né? E a gente jamais sonhava em tocar no Teatro São Pedro. O nosso encontro foi assim, foi um encontro também em torno da economia, porque era só dois caras, né? E se não tivesse equipamento, a gente tocava sem equipamento, entendeu? Nos locais. Se desse 50 reais, a gente dividia 25 para cada um, porque não tinha custo nenhum, entendeu? Então era uma crise muito profunda mesmo, assim. Hoje se tem uma estrutura, hoje a gente viaja pelo Rio Grande do Sul mesmo, e tem muitos lugares que tem teatros extraordinários, teatros que não existem aqui no Porto Alegre. No momento que nós tivermos 20 teatros desses tops, como tem, por exemplo, na Universidade de Lajeado, a gente vai estar num outro patamar cultural. A gente sabe porque a gente viaja desde o início dos tempos, né? Então a gente está no interior, assim, e a gente sabe que antes era muito pior ainda. Por exemplo, a carreira do Teixeirinha, a carreira do Vicente Celestino, né? Na década de 40, 50, eles tocavam em circos, tocavam em cinemas, que eram poucos que tinham também. Não tinha teatro, né? E hoje tem muitos teatros. Quem viaja sabe assim que isso é um demonstrativo de civilidade,
entende? De avanço social. Quando a cidade tem um teatro, é que aquela comunidade se tocou, alguém naquela comunidade se tocou, mobilizou as pessoas, e aquela cidade passa a ser um roteiro onde os espetáculos passam e onde as pessoas consomem cultura. E a cultura é aquilo que traz discernimento para as pessoas, né? Embora seja negado para muita gente, por isso, porque traz discernimento. E eu quero saber um pouquinho, antes desse encontro com o Nico, quero falar um pouquinho sobre a tua trajetória na música, teu início na cultura e na arte. É possível exemplificar ou dizer exatamente o que foi que fez com que tu te tornasse um músico? Eu sempre me interessei por música e por instrumentos. Quando eu era criança, sempre aquilo me encantava. Queria ficar em torno daquilo, daquelas pessoas, dos instrumentos, sempre me atraíram muito, né? Assim, muito mesmo. Eu achava aquilo uma coisa muito especial. Um instrumento, uma bateria, uma pessoa tocando, né? Aquilo me atraía muito, sempre. E eu comecei a estudar violão com 11 anos. E com 15 anos eu entrei num grupo de baile. E eu já era, daí já estava tocando violão, já tinha um repertório. Meus pais eram muito fãs de música, de artistas, gostavam muito mesmo. O meu pai, ele promovia encontros em casa, assim, muito. Meu pai era jogador de futebol quando eu nasci, jogava no Grêmio. E aí aquela coisa do futebol e o samba, sempre junto, né? Quando eu comecei a tocar, a aprender as primeiras músicas em casa, ele está sempre em volta, e ele me ensinava a bater samba na mesa, né? Então é a tradição oral dentro das famílias do folclore brasileiro, que emerge das pessoas, né? Que as pessoas se identificam com aquela prática. É o folclore, é a natureza, né? Natureza falando através das pessoas. E meu pai me ensinava a bater samba na mesa ali, e eu peguei, né? Então eu sei bater samba pela tradição oral. E aí eu acompanhava, daí comecei a virar adolescente e acompanhar as publicações, né? Que tinha algumas revistas no Brasil que tinha publicações. A década de 70 foi muito rica pela atitude, sabe, daquela geração. Era uma geração que veio logo depois dos hippies, né? Que eram os hippies, ainda eram os hippies, né? Era o produto do pensamento dos hippies, que começou nos anos 60 e teve um boom nos anos 70, né? Então, nos anos 70 surgiram, assim, no mundo, grupos de música que tinha uma criatividade tão grande, tão explosiva, tão nova, tão mobilizadora, que até hoje não teve nenhum grupo que superasse aquilo que aconteceu nos anos 70, no final dos anos 60, dos anos 70, né? Como o Pink Floyd, sabe? Como o Led Zeppelin, como as bandas inglesas, né? As bandas da Inglaterra na década de 70, assim, e o show business do circo, do rock, né, do americano, e a música negra americana também, né, o boom da indústria da música americana para o mundo. Antes já tinha também isso, né, já tinha, na década de 50, a música americana já era uma dominância, assim, né, cultura americana dominando através da economia, através da língua, e nós, sem nos darmos conta que estávamos sendo totalmente dominados pela economia. Das artes que chegavam para a gente, que eram coisas extraordinárias, e as artes performáticas, tais artes performáticas com bandas, assim como a banda do Alice Cooper, por exemplo, que era uma banda de performers, eles se pintavam, né, e faziam performances. E no Brasil, os Mutantes, né, que era uma coisa extraordinária, até hoje é. E naquele começo da década de 70, os Mutantes eram um negócio muito do mesmo nível. Eles eram do mesmo nível das coisas que vinham da Inglaterra, das coisas que vinham dos Estados Unidos. O nível de criatividade deles era era assim top, né? E cantado em português, com uma língua, com a língua dos jovens, com a linguagem dos jovens, oficializando a gíria,
né, dos jovens, o jeito que os jovens falavam e a atitude. Tem os tigres e os leões nos rios, mas as pessoas na sala de jantar são ocupadas em nada. Eram clowns, né? Nós éramos clowns todos, sem nos dar conta, porque deixar vir à tona a espontaneidade era uma coisa dos hippies, né? Deixar formalismo de lado. É a contracultura, né? Que se chamava contracultura. Era uma atitude mais prazenteira, uma atitude mais jovial, mais infantil, mais de brincadeira. Isso é um pouquinho de deixar o clown emergir, né? De deixar a vida mais engraçada, mais colorida, de um pensamento mais aberto. Aí eu vim ver em Porto Alegre, eu morava em Soledade nessa época, nasci em Porto Alegre. Meu pai trabalhava em banco, né? Então a família foi para lá, ele trabalhava na Caixa Econômica Federal. E aí a gente foi para Soledade. Antes para Giruá e depois para Soledade. Giruá é pertinho de Santa Rosa. Eu vim para Porto Alegre para ver o show da Rita Lee, que estava saindo dos Mutantes e tinha um disco chamado Atrás do Porto Tem uma Cidade. Já escutava, tinha ganho uma fita de um amigo meu, e uma fita cassete, e escutava as músicas, achava ao máximo aquilo, aí vim ver o show. E eu tive um choque, porque foi o primeiro show de rock que eu vi na minha vida, foi aqui no Gigantinho, e tive um choque com aquilo, sabe? Foi um negócio que me marcou muito, assim, aquele show. Porque eles eram muito bons. Eles eram melhores que as bandas inglesas que a gente via. E a Rita Lee e os Mutantes, e aquele show especial da Rita Lee, era sim, um desenvolvimento do que eram os Mutantes, ela fora dos Mutantes, trazendo o melhor dos Mutantes, trazia consigo a anarquia, que era uma marca da Rita Lee, sempre foi, né? Anarquia, comédia, sabe? Se divertir, as letras engraçadas, não é engraçada para morrer de rir, mas inteligentes, e aquilo me marcou muito, assim. Eu voltei para a Soledade, assim, em alfa. Não me lembro o que aconteceu comigo naquela época. Eu fiquei um tempo assim, com aquilo, assim, me nocauteou. Logo me convidaram para entrar num grupo de baile, e uma banda de baile, né? E aí eu entrei e começamos a tirar as músicas da Rita Lee. Eu tinha 15 anos daí, e já com 15 anos eu fui para a estrada. Metade do baile eu tocava samba, porque eu era bom de samba, né? Então eu tinha a manha de tocar samba na bateria e a metade tocava guitarra, né? Eu dividia com um amigo meu do grupo, que é meu amigo até hoje, César Kine. Ele tocava os rocks, ele tocava na bateria e eu tocava na guitarra, e os sambas eu tocava na bateria, porque eu tinha o molho, tinha a manha do samba. Tu falou sobre algumas bandas, né, e que muitas dessas bandas acabaram influenciando outras. Falou um pouquinho também sobre a influência do teu pai ali com o samba, com o futebol. E tu consegue perceber também que o teu trabalho, de alguma forma, conseguiu influenciar outros artistas ou mesmo, sei lá, pessoas, membros da tua família? É possível medir o nível e o grau de influência? Eu vejo que tem gente que gosta do trabalho da gente, tem pessoas que declaram isso, né? O Abujanra, por exemplo, o André Abujanra, que era dos Mulheres Negras, ele falava assim pra gente, encontrava a gente, falava assim, não, eu imito vocês. Ele falava isso. E agora ele participou conosco, né, no nosso programa Sborne em Revista. E ele participou conosco como um personagem da Sborne. Como um esborniano. Esborniano, é. Eu não vejo, assim, outras pessoas que se sentem influenciadas. Eu vejo muito assim, ó. Tem muitas pessoas que já vieram dizer para mim, ó, eu toco em orquestra, eu toco violino, ou eu toco violoncelo, e eu comecei a estudar porque eu te vi tocando violino. Isso tem muita gente que me fala. A questão da performance, assim, não é exatamente o que aparece em outros grupos, mas a gente vê que tem pessoas que curtem, assim, o nosso trabalho, né? E nos chamam para participar, sabe? Por exemplo, a gente participou de um dos discos do Pato Fu, lá em Minas Gerais,
e alguns anos depois eles nos chamaram para fazer o DVD deles, para participar do DVD deles, que era o DVD Patufu ao vivo no Museu de Arte... Na Pampulha. Museu de Arte Moderna na Pampulha. Nós tocamos 8 músicas com ele. Olha a participação especial, né? Nós quase entramos. É um DVD muito legal, o lugar é incrível, sim. E eles curtiam muito, curtem, a gente se curte muito, né? Eu também curto muito o Patufu, a Fernando, o John. Eles têm um disco deles, Música de Brinquedo, que é muito bacana, assim, que tem um perfil similar ao Tangos e Tragédias, né? Que não são a maioria das músicas não são deles, né? São músicas que eles pegaram para reinterpretar e dentro de uma performance com bonecos, sabe? Com mais teatro, né? Então é um disco que a gente gosta, assim, que sente que teve alguma sintonia com o nosso trabalho. I have my own house to live.